E na manhã desta segunda-feira não se fala em outra coisa, assim como foi na noite de ontem, dia 30 de outubro, depois da apuração das urnas. Luiz Inácio Lula da Silva é eleito o novo presidente do Brasil. Esse será o seu terceiro mandato. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 77 anos, foi eleito neste domingo em segundo turno para o terceiro mandato como presidente da República. Tem uma longa trajetória na política brasileira, que começou ainda no início da década de 1970. Na época, o país vivia ainda sob ditadura militar. E Lula era diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, um dos principais centros industriais do país. Em 27 de outubro de 2002, em segundo turno, aos 57 anos de idade, Lula obteve quase 53 milhões de votos e se elegeu pela primeira vez presidente da República. Seu mandato foi marcado pela ampliação de programas sociais e expansão nas áreas de educação e saúde, além de uma política de valorização do salário mínimo. Uma das principais marcas do seu governo foi a redução da miséria no país. Em 2006, Lula e José Alencar são reeleitos e terminam o mandato em 2010, com a maior aprovação de um governo da história do país, superior a 80%. Essa popularidade impulsionou a eleição de Dilma Rousseff, do PT, que era a principal ministra de Lula, e foi eleita a primeira mulher presidente da história do país. Lula chegou a ficar 580 dias preso e foi proibido pela Justiça de disputar as eleições presidenciais de 2018, que foram vencidas por Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi solto em novembro de 2019 após o STF rever a tese de cumprimento a partir de condenação em segunda instância, passando a considerar a possibilidade apenas com o trânsito em julgado do processo. Em 2021, julgamentos do STF consideraram que o então juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento de Lula e foi declarada a suspeição do magistrado no caso do triplex, que foi anulado. Além disso, os casos do sítio de Atibaia e de 2 ações penais envolvendo o Instituto Lula também foram anuladas, porém deviam ter sido julgadas pela Justiça Federal em Brasília e não em Curitiba, onde Moro atuava como juiz. Sem pendências com a Justiça, Lula voltou com força à cena política na corrida pelo terceiro mandato de presidente. Durante a campanha, ele buscou ressaltar o legado das suas gestões anteriores e prometeu retomar algumas de suas políticas consideradas bem-sucedidas, como o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Lula ampliou votação no segundo turno no Maranhão. Eleito presidente da República na disputa eleitoral, Lula conseguiu ampliar a sua votação no Maranhão em relação ao primeiro turno, disputado no dia 2 de outubro. Em números absolutos, após a apuração das urnas no segundo turno, o petista alcançou 71,14% dos votos válidos, o que corresponde a 2.668.425 votos. No primeiro turno, o desempenho havia sido levemente inferior, com 68,84%, ou seja, 2.603.454 votos. Para aliados do presidente do Maranhão, a exemplo do senador eleito Flávio Dino, o estado foi decisivo para a vitória do petista contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Em todo o estado, Lula alcançou votação inferior a Bolsonaro em apenas 3 municípios dos 217. Trata-se de São Pedro dos Crentes, Açailândia e Imperatriz. Presidente do TSE diz que a abstenção diminuiu no segundo turno. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que a Justiça Eleitoral registrou índices de abstenção menor no segundo turno em relação ao primeiro, realizado no início do mês. Segundo o ministro, a abstenção no primeiro turno foi de 20,95% em relação ao total de eleitores aptos a votar. Após a votação realizada neste domingo, a Justiça Eleitoral registrou que 20,56% dos eleitores não foram votar. Conforme os dados apurados pelo TSE de forma inédita, 75,86% dos eleitores compareceram às urnas e votaram em um dos 2 candidatos à presidência da República que disputaram o segundo turno. Além da menor abstenção, houve uma diminuição de votos em branco e nulo, o maior número de votos apurados na história republicana desde a redemocratização do Brasil. Durante a coletiva, Moraes também disse que, apesar da polarização do pleito presidencial, a eleição ocorreu de forma pacífica. Mesmo com proibição do TSE, PRF mantém operações, eleições e apreende motos no Maranhão.
A Polícia Rodoviária Federal seguiu realizando operações em rodovias federais do Maranhão e chegou a prender motos neste domingo no município de Codó. Um vídeo gravado pelo cinegrafista da TV Mirante mostra motociclistas na BR-316 precisando parar em uma barreira montada pela PRF. Ao menos 4 motos foram apreendidas. Além de Codó, há informações de que a PRF implantou barreiras no trânsito no município de Zedoca, Caxias e Santa Inês, além da BR-222 em Vitória do Mearim. As operações da PRF estariam na contramão da decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que proibiu neste sábado, dia 29, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal de realizar qualquer operação relacionada ao transporte público de eleitores durante o segundo turno das eleições. Vice-prefeito de Buriti Bravo é preso suspeito de compra de votos no município. O vice-prefeito de Buriti Bravo, Welson Amorim, de 58 anos, foi preso suspeito de compra de votos na manhã deste domingo. De acordo com a Polícia Civil do Estado, o Welson foi detido após um suposto comentário político feito dentro de um local de votação em Buriti Bravo. Ele teria afirmado que ofereceria dinheiro e gado a quem votasse em um dos candidatos à presidência. Diante disso, o vice-prefeito foi conduzido à delegacia de polícia do município para averiguação do possível crime de compra de votos. Por meio de nota, a defesa do vice-prefeito afirmou que o Welson não foi encontrado com nenhuma quantidade em dinheiro nem panfleto de candidato. Ele estava apenas com seus documentos pessoais e, por estar exercendo a função de delegado pelo PL, estava recolhendo os santinhos do candidato Jair Bolsonaro, que estavam no chão das portas das escolas e colocando no seu carro. A defesa afirmou ainda que o vice-prefeito foi preso de forma arbitrária e teve que pagar uma fiança exorbitante para ser liberado. Infelizmente, atitudes como a do vice-prefeito de tentativa de compra de votos têm se tornado muito comuns em todo o país durante os processos eleitorais. É uma prática criminosa, mas que se torna frequente com o passar do tempo. A justiça, nesse caso, é quem tem que investigá-lo. O nosso Giro de Notícias fica por aqui e a gente se encontra no programa de amanhã.